Sério, ainda bem que eu abro o site da Fórmula1.com antes de gravar esses vídeos ou antes de produzir os textos para o meu blog. Porque eu tô com pena do George Russell. Para ser bem sincero, com um bocado de pena do piloto inglês, com tudo o que aconteceu com ele no GP da Bélgica. Eu vou chegar nesse ponto, a gente vai falar sobre esse tópico. Eu vou tentar falar sobre a corrida, porque, diferente do que disse o pessoal da Band, diferente da opinião do Sérgio Maurício, não achei necessariamente essa a melhor corrida do campeonato. Tivemos corridas melhores, tivemos disputas mais acirradas, mais uma prova pautada pela estratégia de pneus. E aqui, parabéns para o Russell, tá? Melhor estratégia, uma estratégia de coragem. Todo mundo duvidou que ele poderia aguentar com o pneu duro por 34 voltas, mas ele assim o fez. E, olha, é isso que dói nessa desclassificação dele. Ele fez tudo certo, fez tudo o que podia, fez tudo o que deveria fazer, teve um desempenho sensacional em prova, se valeu da estratégia que fez para poder chegar na vitória, mas ainda assim não deu certo. Mas ainda assim teve a desclassificação. Para os demais pilotos, a gente também não pode falar mal da estratégia do Hamilton. Eu entendo a frustração do heptacampeão do mundo no final da corrida, porque ele fez uma estratégia para ganhar. E ele talvez venceria a corrida se tivesse mais 2 ou 3 voltas. Aí fica meio também aquela coisa de algumas teorias de conspiração que são levantadas pela internet afora, onde tem muita gente que fala que, na verdade, o Hamilton nunca chegou a ameaçar o Russell e que ele se posicionou atrás justamente para ter aquela estratégia lá do Norris com Sainz em Singapura, uns anos atrás, onde o Russell, na verdade, estava ajudando o Hamilton a se defender do Piastri, que realmente estava se aproximando. E ali, algo absolutamente normal, a aproximação de Hamilton e Piastri em relação ao Russell. Afinal de contas, a gente está falando de um líder que estava com um pneu duro, que estava nesse carro desde a volta 10. É claro que ele ia perder desempenho no final da prova, quando seus adversários estavam com pneus mais novos, tanque mais vazio, enfim, todas as variáveis. Da mesma forma que a gente tem que falar da variável Norris versus Verstappen, ou seria o contrário, Verstappen versus Norris, porque, mais uma vez, e aqui eu tenho que levar em consideração também os tipos de pneus que cada um estava utilizando. O Verstappen com pneu médio e o Norris com pneu duro. Só que o Verstappen ficou as últimas 15 voltas com esse pneu médio. Mesmo considerando um carro mais leve com menos combustível, mesmo considerando um carro equilibrado em um asfalto que era bem mais regular do que nos demais circuitos onde a Red Bull estava com problemas. A gente tem que levar em consideração que parte do circuito de Spa é um asfalto envelhecido que é mais abrasivo, que consome mais pneus. Então não era a situação perfeita para o Verstappen, não era aquela coisa do ideal. E ainda assim o piloto holandês ficou na frente do Norris. No final da corrida, nas entrevistas pós-corrida, o Norris admitiu ou reconheceu que ele poderia ter feito mais para tentar avançar para cima do Verstappen e não o fez. E aí não por estratégia, mas talvez por falta de impetuosidade. De qualquer forma, mantenho a afirmação de que eu acho que o Verstappen vai ser tetracampeão do mundo, justamente pela consistência, pela regularidade e principalmente também pela habilidade em conservar pneus e conservar as estratégias quando elas precisam funcionar. De novo, mais uma vez, um grande trabalho da Hannah Schmidt, que teve a estratégia correta para Max Verstappen dentro das circunstâncias apresentadas. Mas é inegável que o piloto holandês consegue executar tudo à perfeição e, de novo, a gente tem que levantar dúvidas sobre o desempenho da Red Bull, que, claro, não tem o melhor carro do grid, mas é um carro bom o suficiente para permitir que Verstappen consiga segurar o Lando Norris ou consiga marcar os pontos que são necessários para a disputa do campeonato. A diferença entre Verstappen e Norris continua a abrir na tabela de pontos e hoje o próprio Norris reconheceu que poderia ter feito mais para superar Verstappen e não o fez. Eu não sei se é uma questão de mentalidade, maturidade ou técnica no caso do Norris, mas é fato que para 2024 ele ainda não está pronto para ser campeão do mundo. Eu entendo que o Norris só vai ter alguma chance real de ser campeão do mundo em 2024 se Max Verstappen começar a ter problemas em sequência, algo que sinceramente eu não vejo acontecer com tanta facilidade, mesmo com a Red Bull andando para trás. Quem também deu sinais de relativa melhora foi a Ferrari.
porque se antes ela ficava atrás da Mercedes e continuou atrás da Mercedes, pelo menos chegou ao pódio com Charles Leclerc em terceiro, com a posição herdada pela desclassificação do Russell, e é menos pior do que simplesmente ficar atrás de Mercedes e McLaren e não pontuar. Se bem que o grande problema da Ferrari no GP da Bélgica desse ano foi a estratégia mais uma vez. A Ferrari, que não é tão pródiga em estabelecer os seus planos para posicionar os seus pilotos em pista, e detalhe, o que também reforça que o carro da Ferrari está estagnado no seu desenvolvimento, é que Carlos Sainz tentou um movimento semelhante ao do George Russell e não deu certo. Com a diferença que o espanhol largou com pneus duros, depois trocou para os pneus médios e voltou para os pneus duros, o que se mostrou pouco eficiente para o seu desempenho em pista. E quem sabe, se fosse os estrategistas da Mercedes, esse desempenho seria melhor. Mas nem é tudo ruína, nem é tudo desgraça para a Ferrari. Deu para sentir um leve sinal de recuperação para os pilotos italianos. No caso da McLaren, já que eu falei do Norris e da sua falta de impetuosidade para tentar passar o Verstappen, e o próprio reconheceu isso, eu tenho que destacar a corrida brilhante do Oscar Piastri. Como o australiano pilotou muito nessa prova, e como talvez ele poderia ter até alguma chance de vencer se tivesse umas 4 voltas a mais de repente. Porque ele estava mais rápido, inclusive, que o próprio Hamilton, poderia chegar nos 2 pilotos ingleses da Mercedes e ultrapassá-los se tivesse mais tempo em pista, algo que obviamente não aconteceu porque é uma corrida de 44 voltas. Do mais, não foi aquela corrida tão movimentada como o Sérgio Maurício falou, pelo menos eu não achei. Se pautou muito mais pelas estratégias e, se não tivesse o movimento surpresa do George Russell, e a vitória seria do Lewis Hamilton de qualquer forma, não sei se seria a corrida mais empolgante que eu assisti em 2024. As Mercedes estavam, por incrível que pareça, dominantes na corrida, porque quem acompanhou o final de semana entendeu que os carros da equipe do Toto Wolff não estavam tão bem ajustados para a pista de Spa. Se bem que ajustar o carro naquela condição climática era um desafio. A gente não sabia se a prova ia acontecer no seco, no molhado, não dava para entender mesmo essa dinâmica do tempo, das condições climáticas, e isso complicou a vida de todo mundo. A Red Bull tentou a alternativa de um carro pensando mais na aerodinâmica, também não entregou um desempenho na corrida que fosse tão satisfatório assim, a ponto de fazer com que o Verstappen tivesse alguma chance de vencer. E apenas como comparativo e para ilustrar como que essa Red Bull realmente não é o melhor carro do grid. No ano passado, o Verstappen caiu na mesma situação, ele largou no meio do pelotão e saiu atropelando todo mundo no começo da prova, chegou na liderança e venceu com uma vantagem de mais de 2 dígitos para o segundo colocado, que foi o Sérgio Pérez, e para o terceiro colocado a diferença foi de em torno de 30 segundos. Em 2024, Max Verstappen nunca teve sequer próximo da chance de vencer a corrida, mesmo com o carro teoricamente em condições para isso. Se bem que eu entendo que nunca foi favorito. Eu falo em teoria porque, afinal de contas, o treino da Red Bull foi muito bom, mas agora a gente sabe que o carro foi ajustado para fazer frente naquele treino, justamente sabendo que o Verstappen iria perder 10 posições, ou seja, largar o mais à frente possível, considerando a punição pela troca dos componentes da unidade de potência. Mas não necessariamente que todo esse desempenho do treino se traduziu em performance na corrida, porque não. O carro claramente não estava tão ajustado para isso. O que mais vale a pena falar sobre esse GP da Bélgica? Bom, vou falar da punição do Russell. Foi culpa da Mercedes, a própria equipe fez aquela notinha escrita pelo assessor de imprensa e assinada pelo Toto Wolff confirmando isso. E dói no coração ver que o Russell fez tudo aquilo que fez, comemorou da forma como comemorou e não levou os pontos da corrida porque foi desclassificado. Regras são regras, é o regulamento, a gente sempre está aqui para falar que este é um campeonato de carros e esses carros são preparados pelas equipes. E logo, a forma de punir esportivamente... poderia punir a equipe como um todo. Não, o problema foi detectado no carro do Russell, da mesma forma como aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, onde os carros de Hamilton e Leclerc foram penalizados por questões técnicas. Poderia ter mandado uma multa para Ferrari e Mercedes. Bom, não é assim que funciona.
No aspecto esportivo, o que mais dói continua a ser a desclassificação do piloto e do seu carro em caso de infração e detecção de infração. Dito tudo isso, vamos olhar para a fotografia, para o recorte das últimas 4 corridas. Das últimas 4 provas, a Mercedes venceu em 3. A única que muita gente coloca um ponto de interrogação, um asterisco, é no GP da Inglaterra, porque muita gente considera que foram em situações muito específicas ou num cenário muito específico. Mas Áustria, Inglaterra e agora a Bélgica. Nessas 3 corridas, a Mercedes venceu e no caso, particularmente no caso da Bélgica, dominou com os 2 carros. Se a Mercedes pudesse, se tivesse poder para isso ou controle sobre o calendário, jamais colocaria neste momento as férias da Fórmula 1, porque gostaria de ver como essa sequência iria continuar. Muitos entendem que essas férias podem prejudicar mais a Mercedes do que as outras equipes. Eu quero acreditar que não, até porque eles entenderam onde que estavam errando, e se tem uma coisa que a Mercedes é boa, ou pelo menos se demonstra ser mais regular agora nessa temporada, é em reajustar as configurações e os ajustes do carro mediante um início de final de semana ruim. A recuperação, a mudança que eles tiveram do sábado para o domingo foi flagrante. Então, eu entendo que o trabalho da Mercedes agora está num caminho mais promissor inclusive do que a Ferrari tem. Acho que a Ferrari vai ter que bater muita cabeça, vai ter que estudar bastante como está o seu carro neste momento para poder, de repente, encontrar um ajuste fino para recuperar terreno em relação à Mercedes. Eu não digo tanto em relação à McLaren, porque a McLaren agora está disputando o título de construtores, e isso é fato. Então, agora a Fórmula 1 entra de férias, vamos com pausa até o GP da Holanda, que acontece no final do mês de agosto, final lá para segunda quinzena, no meio da segunda quinzena. Os pilotos vão aproveitar para tomar sol, para assistir o restante dos Jogos Olímpicos, e nós vamos aproveitar para ter esse tempo para assistir aos Jogos. Agora que o Toto Wolff merece o seu puxãozinho de orelha, isso merece, porque ele é o chefe da companhia, ele que tem que tomar conta de todas as questões atreladas a carros e a própria equipe. Deixar este erro acontecer com o George Russell é algo inexplicável e quase imperdoável. Tudo bem, vai ter gente que vai dizer que problemas acontecem, que já aconteceu problemas com o Hamilton esse ano na questão de estratégia, e que essas falhas podem eventualmente acontecer, mas, pelo amor de Deus, a questão do peso do carro está no regulamento. Isso é algo que a Mercedes tinha que ter observado de forma criteriosa e não o fez. E eu vejo mesmo o Russell como grande prejudicado de tudo isso. Não estou dizendo que a Mercedes fez de forma intencional, mas também não culpo quem está levantando teoria da conspiração quando as câmeras vão para o Toto Wolff e ele faz aquela cara de não gostei deste resultado, porque talvez, só talvez, ele já soubesse que viria punição por conta dessa questão do peso do carro. E, enfim, eu lamento que isso tenha acontecido com o Russell de verdade. Ele fez tudo certo para não levar a corrida que ele batalhou tanto, utilizou a melhor estratégia, fez tudo direitinho, e aí ele é desclassificado da prova. Coisas da vida, coisas da Fórmula 1, pode acontecer com qualquer família, com qualquer equipe, mas infelizmente aconteceu com um cara que teve o melhor desempenho do final de semana, ou pelo menos a melhor estratégia do final de semana. Muitos vão dizer que o Hamilton teve o melhor desempenho da corrida, e eu até concordo, mas essa estratégia de manter o pneu duro durante 34 voltas em um circuito que tem características tão peculiares de tipos de asfalto, a própria questão da hoje de você ter que aplicar a máxima performance num trecho desafiador, o mais desafiador, na minha opinião, de qualquer circuito, e ainda assim não conseguir vencer, é de se repensar a vida e se repensar se essas estratégias ou se esses planos da Mercedes estão corretos. Para quem só curte Fórmula 1, boas férias. Para quem curte múltiplos esportes, você que lute, boa sorte para mim, para você e para todo mundo, porque as Olimpíadas continuam e a gente vai ter que trabalhar muito com controle remoto. Eu acho que meu controle remoto vai quebrar até o fim das Olimpíadas, porque é tanta coisa para assistir e eu só tenho 24 horas que ainda tem que trabalhar, pagar as contas, participar das atividades extra, e realmente eu penso em tirar férias,
durante os Jogos Olímpicos, mas a vida offline me cobra que eu esteja presente em algumas coisas. Paciência para mim, boa sorte para vocês. É isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.